minha mensagem de hoje tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra.
Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Põe para mim na tela, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar essa botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo, e agora o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14, dá uma olhada. 14, por favor, e não 4. Isso. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim. Tera tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló. E logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas um sobrinho. Ele não está mais em Ur, não. O texto é claro. Todos os restantes, né, ou as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã.
Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur, mas Deus está dizendo para ele, se ele está ali, naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele, ó, essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur, seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abrão? Sobra Ló. Quando Deus diz, sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã, e a parentela é Ló. Apenas um parente. E apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão, provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló, talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão. Deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho, que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. E parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13 por favor, desse texto. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o, vamos lá, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua, preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão
Diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui, de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento. É romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu usar a segunda, que eu não posso deter muito tempo. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção. Um barco está para afundar, e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, está certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não.
Mas não interessa, tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga, o problema era Jonas. Mas ele perde a carga. Porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco, já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua, então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui, ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo, não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental, que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca, acha. Então ele não está buscando, ele achou, pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei no seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz: eu não vou remover esse cara do meu barco, eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa, foi lá que meus filhos nasceram, lá eu me casei, eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa, tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado, e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria sair. Eu não estava vivendo em pecado, não, eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele. E agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo. Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio,
e seguiu direitinho, sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje. Certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas. Tá certo? Ah, pastor, descobri hoje. O meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona. Afunda. Porque tem gente, que a turma que já está brigando, né? Fala, pastor, nossa, remoção. Nossa, podia sair morto. Mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente. Porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? O terceiro, Gênesis 37, verso 28. 37, 28 de Gênesis. Isso. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao... Preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros. Por favor, se você veio para essa igreja, certo, e você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira, seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gad, Azer, Naftali, certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo, é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente, se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo. Essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão.
Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito, então, ele se torna governador e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você. Talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã. Tenta. E você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver.
Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, sabe, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Sabe, Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos.